muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa O Mundo da Criança hoje, especial Páscoa, é verdade. E fala em Páscoa, não dá, a gente vai entender o significado da Páscoa, vai ser muito bacana o programa de hoje, mas um dos significados da Páscoa é o chocolate, não dá pra gente fugir, pelo menos é aquilo que marca, e por isso nós temos aqui os ovos da Nestlé, nós temos 2 ovos Kit Kat, que são inclusive uma delícia, viu? E também um Especialidades 23, que é o meu sonho de consumo, né, doutor? Verdade. 23. Mas eu quero até dizer que realmente o Binho realizou o meu sonho de consumo essa semana. Verdade, Me que bom. presenteou com o 23, então agora eu já não tenho mais este sonho. Esse já foi realizado. Então tá aí, ó, você vai ligar no 3454-4000 e vai concorrer a estas delícias. E no programa de hoje, meu caro doutor Francisco, programa especial de Páscoa, nós temos a honra de receber aqui 2 beldades, não é verdade? Quem são elas? Nossa, vamos... Marcos, muito boa tarde a você, telespectador que inicia conosco o programa O Mundo da Criança. Hoje realmente é um dia de festa, nós estamos vivendo um momento de festa. A Páscoa é alegria, é festa e realmente a gente tem que comemorar esse ato maravilhoso que Deus nos proporcionou, que é a vinda de Jesus, depois dessa passagem pesada, triste da cruz, mas felizmente aconteceu a ressurreição e nós estamos felizes por isso. Somos alvos dessa graça, dessa misericórdia. É claro, o programa O Mundo da Criança não poderia deixar de falar desse fato que invade o coração de toda a humanidade, de todos aqueles cristãos que realmente veem em Jesus a nossa salvação, a manifestação do amor de Deus para com a gente. É claro que a gente tem que falar disso, a gente é disso. Você deve perguntar, mas que tem a ver o mundo da criança com a Páscoa, com Jesus? Olha, tudo a ver, né, Marcos? Tudo a ver. Tudo a ver. Se você for lá, desde o início da Bíblia e tal, aquela conversa de Deus com Abraão e tal, a dúvida ali foi o filho que tinha que vir. E depois você segue, você vai encontrar desde da inspiração do Salmo 139, quando de uma maneira assim muito poética, Deus se refere à criança se formando no útero da mãe, como aquele tecendo, entremeando, coisas que só Deus sabe fazer, né? E depois Deus ainda fala que os filhos são herança dele, e depois segue aí a participação de Jesus, quando Jesus ficou bravo assim, falou, deixa vir as criancinhas para mim, o negócio delas é o reino do céu, deixa isso para lá e tal. E diz assim ainda, usou as crianças como modelo e diz assim, olha, se você não se comportar como uma criança, olha, não vai conseguir chegar lá no reino do céu. Então, gente, criança, mundo da criança tem tudo a ver com essa espiritualidade que envolve a nossa vida, o nosso coração, que envolve nós como pessoas. E é claro que nós estamos aqui para falar disso, porque como é que a família participa? Por isso é que nós trouxemos aqui 2 jovens que estão vivendo muito, que foram crianças ontem, bem pertinho, e a gente lembra dessas meninas como crianças, e hoje elas já estão ensinando, elas já estão falando, elas já estão vivendo a Páscoa de Jesus. Então nós trouxemos aqui de uma maneira assim muito especial, elas estão tranquilas as duas, muito felizes, né? Elas estão loucas para falar, porque assim, para falar de Jesus dá cosquinha, né? Você começa a falar e não para. E aí nós trouxemos aqui a Renata Jardim Silva, é isso? Isso. É isso, Renata Jardim Silva. Eu posso dizer o ancestral, né? Pode, você vai falar que as meninas têm pedigree. Tem pedigree. Eu vou dizer assim para você, qual é a marca? Olha, isso tem a ver, tudo o pai dela com a história da Páscoa, sabe? Sabe por quê? Por quê, doutor? Porque quando Jesus começou a aparecer assim, ele teve que mostrar, olha a minha mão aqui para você ver as marcas do cravo, né? E a gente só mostrar a canela para mostrar as marcas do pai dela. É verdade. Ou especificamente das chuteiras do pai dela, sabe? Porque ele chuta bem, né? É firme. Firme. Onde tiver virado vai. Né? Onde tiver virado vai. E se a sua canela estiver na frente, vai junto. Como essa marca aqui desse papai da nossa querida Renata, que realmente, além disso, o homem está fazendo realmente um trabalho maravilhoso para Deus como pastor da Primeira Igreja Batista, né, Marcos? A gente realmente reconhece isso, sabemos que ele é um grande atleta, mas um excelente pastor. Um excelente pastor. E a Renata está aqui para falar com a gente
exatamente sobre Jesus. E ela trouxe assim, de uma maneira assim, também veio espontaneamente e tal, muito tranquila, a Débora. Certo, Débora? Outro zagueiro. Outro zagueiro. Quando estão os dois juntos, Gilson e Domingos, uma dupla de zaga imbatível. Quando os dois começam a trocar a bola um para o outro, a gente põe a mão na cabeça, porque realmente é um perigo. Mas, Renata, muito obrigado que você veio aqui, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nosso programa é o programa O Mundo da Criança e nós aqui queremos falar com os pais sobre essa importância, sobre a oportunidade da Páscoa e tal. Muito boa tarde, viu? Boa tarde. É um privilégio para nós, para a gente estar aqui hoje à tarde com vocês, poder conversar sobre esse assunto. Antes da gente vir, eu estava conversando com a Débora, falando um pouquinho de que é muito gostoso falar sobre esse assunto, porque realmente é uma coisa que flui naturalmente e é muito gostoso a gente falar sobre esse amor de Jesus pelas nossas vidas, sobre a cruz, sobre tudo que envolve a cruz de Jesus e sobre como os nossos pais nos ensinaram, sobre como desde criança a gente ganhava chocolate, claro. E ganha até hoje, né? Ganha até hoje. Com certeza, até hoje. Mas de que na nossa casa a gente foi ensinada e o chocolate faz parte, mas de que o principal é a mensagem da cruz, é o amor de Jesus por nós e é de que nós somos todos vitoriosos porque Jesus ressuscitou. Tudo bem, Débora? Tranquila agora? Demais. Então tá bom. Boa tarde, Débora. Olha, muito obrigado que você está aqui com a gente, você veio, aceitou o nosso convite e a gente se sente assim muito honrado, né? Um programa jovem, um programa maravilhoso. Com a nossa cara, né, doutor? Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o mundo da criança. Muito boa tarde, Débora. Boa tarde. Para mim é um prazer também estar aqui junto com a Renata. Quando ela falou, assim, a gente ficou meio nervosa, falou, o que a gente vai falar? Mas acho que sai, como ela disse, naturalmente, porque assim como a gente aprende em casa, como o doutor estava falando, a vida espiritual reflete na nossa vida física, desde quando a formação da criança. Então, acho que isso contribui muito para a formação do caráter, formação quanto à família. Então, quando os pais se unem em relação a isso, acho que a criança nasce muito saudável, cresce e consegue dar continuidade a isso mais facilmente. Eu diria até, sabe, Marcos, que nós temos um conceito, eu digo, a Organização Mundial de Saúde tem um conceito sobre saúde que diz assim, que, em resumo, a saúde é um perfeito equilíbrio da condição física da pessoa e do emocional. Eu diria que, ousadamente, a gente tem que ampliar um pouquinho esse valor, esse conceito, e dizer que, realmente, saúde é esse perfeito equilíbrio da condição física, da condição emocional, mas também da condição espiritual. É muito bom a gente ver as crianças crescendo, entendendo Deus, no temor de Deus, compreendendo o projeto de Deus para com o homem. Isso é realmente fantástico. E você aí, como família, tem tudo nessa semana para poder falar, aproveitar a oportunidade. Renata, mas como é que é a expressão Páscoa? Como é que você localiza isso para a família que está lá, mamãe? Olha, mas Páscoa, o que significa isso? Como é que é essa história de Páscoa para a gente, Renata? Certo. Nós comemoramos a Páscoa como a ressurreição de Cristo. Jesus veio e renunciou toda a sua glória. E eu gosto muito de lembrar e sempre falar isso, né? Jesus estava lá no céu, na glória, com todos os anjos ao seu redor, adorando, e ele não sentia frio, ele não sentia dor de barriga e nem calor, e ele abandonou tudo isso e renunciou tudo isso para vir e se fazer homem e morrer no nosso lugar e sentir as nossas dores e sentir frio e sentir dor de barriga e abriu mão de todo o reinado para vir e morrer no nosso lugar e por esse ato nos livrar do mal e nos livrar do sofrimento. E a partir daí, então, a gente na Páscoa comemora o terceiro dia, que no terceiro dia foi quando Jesus ressuscitou
Por isso hoje a gente pode dizer que nós adoramos a um Deus vivo, um Deus forte que nos ouve, que você, papai, mamãe, pode conversar, pode interceder pelo seu filho, porque a partir desse ato da crucificação, cada um de nós temos livre acesso ao Pai. Então a gente pode conversar com Deus como o nosso Pai mesmo e agradecer a Ele por todas essas coisas boas que Ele tem feito por nós. É muito interessante. Você sabe, Marcos, agora é por minha conta, não está na Bíblia, mas... Vamos anotar. Mas você sabe que eu entendo que Jesus realmente foi assim, de muita coragem desde o princípio. Porque, como a Renata mencionou, ele estava lá no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, estava lá a Trindade reunida. E na hora da criação do homem, o que aconteceu, olha, eu vou criar o homem agora, porque tudo que eu criei, não foi assim que ele falou, tudo é bom, maravilhoso, mas vou criar o homem, quer dizer, e vou criar assim com uma característica, sabe, semelhante a nós, foi isso que aparece, a nós, a Trindade. E esse semelhante gerou no Espírito Santo, isso por minha conta, não está na Bíblia, gerou uma dúvida, só vai criar semelhante, vai arrumar problema. Por quê? Porque quem é semelhante quer ser igual. E aí vai ter confusão, porque a briga pelo poder, né? A briga por as coisas que envolvem o poder vai estar presente, né? Isso gerou assim aquele silêncio, realmente vai ter problema e tal. Aí Jesus falou assim, olha, estou com o Pai. Se tiver problema, eu vou resolver, né? E aí foi que realmente... ele assumiu essa condição de vir para cá e como a Renata veio como homem, né, para resolver esse problema da semelhança aí, que o homem quer ser igual e sendo igual acabou se afastando de Deus, aí teve que voltar, agora a gente tem que voltar para Deus, e o único caminho que tem para voltar é Jesus. E Jesus falou, eu vou lá e resolvo. E tem que ser parecido com ele, né? E aí ele deixou esse modelo. Esse modelo. Você está preparado? Né? O modelo é deixar a glória, descer... Né, e morrer por nós, quer dizer, esse é o modelo que Jesus deixou. E às vezes a gente fica imaginando um monte de coisa, é bem fácil, é a simplicidade total e abrir mão de todas as coisas para seguir, só isso. E a coragem foi até o fim, né? Porque no final a coisa estava brava ali, né, Renata? Ele estava lá, estava indo para lá e a cruz lá, ele falou, como é que foi, Débora? Que ele foi lá, olha, se for possível... Afasta de mim esse cálice. Tira eu dessa. Mas olha, faz a vontade do Senhor, tá? Que nós combinamos lá no princípio. E aí, realmente, isso tudo aconteceu para que a gente também pudesse viver a Páscoa aí. E para ele falar isso, dá para a gente imaginar que altura e que tamanho chegou esse sofrimento. Né? Que profundidade. Que profundidade, né? E que humilhação, né? E que situação difícil, né, Débora? Comenta para a gente, Débora, isso que você tanto sabe e que gostaria assim que os pais também falassem para os filhinhos essa situação difícil de estar chegando lá na cruz, né? Eu acho que, assim como a Renata estava falando em relação que Jesus deixou tudo na sua glória e veio aqui e se fez homem, eu acho que o importante, vale lembrar, acima de tudo, a palavra renúncia. Aquilo que desde criança, quando a gente nasce, a criança ela é meio egoísta, assim, né? Ela não quer dividir, ela não quer repartir com ninguém, ela fica brava quando pega os brinquedos dela. E na verdade, quando a gente pensa nisso, Jesus quando falou, como o doutor estava falando, olha Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é um dos princípios básicos sobre renúncia, daquilo que é a minha vontade, só que eu preciso aprender a abrir mão dela para eu poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nisso todo, o propósito de Deus foi cumprido na vida de Jesus até chegar na cruz. E isso a criança precisa saber desde pequeno, que tem coisa que ela precisa abrir mão, ela precisa repartir para o crescimento dela, espiritual, físico também, quanto na sociedade em si. Então isso eu acho que é muito importante desde criança saber e poder ligar isso nas histórias e ela pode crescer assim saudável, sabendo valorizar aquilo que ela tem. Isso é interessante, Marcos, que ela está falando, ela usou uma expressão que é o que os pais querem e que é o nós como profissional ligado à saúde da criança, o que mais a gente quer é que as crianças
tenham saúde, sejam saudáveis, né? E aí esse é o desejo. Não tem pai que fala assim, eu queria que meu filho fosse doente. Não tem, né? Não, eu quero que tenha saúde. Você perguntar para ele como vai nascer, de olho claro ou de olho escuro? Eu não sei, mas quero que tenha saúde. E realmente saúde tem muito a ver isso com o que a Débora falou. A maneira de viver, a qualidade de vida que esse filho vai crescer e a maneira como a gente vai semear valores e conceitos junto ao filho. A gente tem assim uma rotina de vida que, olha, a preocupação já está com a escola, né, Marcos? Já está com o que vai ser. Tem gente que, criança tem 1 ano e já está pensando, o que será que esse cara vai ser? Vai ser doutor, vai ser isso, vai ser pastor, vai ser médico, ou vai ter uma outra profissão? É interessante, porque, na verdade, a preocupação que nós tínhamos que ter é realmente aí. E qual é o relacionamento nisso tudo, nesse crescimento que vai ter? Qual o relacionamento com Deus, que é o Senhor absoluto das nossas vidas, que essa criança vai ter? Então a gente precisa, assim, como família, estar lembrando dessas coisas, mesmo porque a gente fala aqui toda semana um versículo, né, mãe? É verdade. Olha, ensina o menino no caminho que deve andar, ele vai ficar velho, não vai se esquecer, ele pode até dar umas patinadas para cá, sair da lá, entra por uns atalhos e tal, mas volta para o caminho. Você pode ter certeza que essa palavra não deixa dúvida não, de que a coisa é muito assim fechada. Aquilo que Deus fala está fechado, não tem meio de você fugir do pedaço não. Então, nós estamos fazendo esse programa exatamente para motivar, para lembrar as pessoas da oportunidade dessa Semana Santa, da Sexta-feira Santa que foi ontem, hoje, o que é hoje, o sábado, e amanhã essa ressurreição. Tudo isso florido com chocolate. E até se você quiser que o próprio Mundo da Criança, só ligar para cá e concorrer aí a 3 ovos de Páscoa deliciosos nessa parceria grandiosa com a Nestlé e que nos presenteia hoje com 3 ovos de Páscoa. Aliás, a Nestlé, não só boa palavra, como bom chocolate. Bom chocolate também faz bem, né? Uma combinação boa aí para o domingo, né? Mas nós temos também aí... Quero mandar um abraço pro enfermeiro Edmilson, cara lá do Quality Home Care. Você sabe que Quality Home Care, doutor, é a qualidade no atendimento domiciliar, né? Isso aqui, o cara que o sujeito tem lá algumas limitações, né? Com Alzheimer, Parkinson, enfim. Tem aqui, ó, curativo, recuperação de cirurgia e tal. Pode contar com os cuidados do Quality Home Care do Edmilson. Posso passar o telefone dele? Pode passar o telefone. Eu sou testemunho de que realmente é um grupo de enfermeiros da Santa Casa. O Edmilson é um enfermeiro, portanto, tem toda uma experiência com esses cuidados. E você sabe que é uma necessidade, né, Marcos? De que o idoso, às vezes, está mais limitado, ou, tem uma cirurgia, e às vezes a família tem dificuldade nesse cuidado. E aí você precisa de alguém para passar a noite com o idoso que exige alguns cuidados, às vezes sondas, às vezes essa problemática aí que a pessoa mais idosa tem. E o Edmilson e o seu grupo, eu sou testemunha disso, porque vivi com eles essa dificuldade, e o Edmilson e o seu pessoal aí eles têm uma experiência muito grande e pode te servir. E aí nós vamos dar o telefone, né, Marcos? O telefone é o 9723-5576. 9723-5576, mas tem também o Facebook, né, doutor, que hoje todo mundo entra aí, ó, facebook.com/quality, com Y, né, quality no final, Y no final, .homecare.3, beleza? É lá na Paraíba 215, então vou repetir o telefone, 9723-5576, e se você ligou o televisor agora, você lembre-se, você tem no YouTube, o nosso programa, e tem ao vivo também no www.tvmarília.com.br. Aliás, nós estamos online agora, neste momento. Mas eu estou surpreso, o up foi muito grande, né? O Mundo da Criança ao vivo aí no seu computador, basta ligar, dá o endereço. Às vezes você está num local onde você não tem TV a cabo, não tem problema, você acessa www.tvmarília.com.br, você acessou, está na tela. Atraso de 7 segundos apenas. Então, essa mensagem que eu estou falando agora... Você está ouvindo agora. Daqui a pouquinho, 7 segundos. O intervalo, a gente volta na sequência, não sai daí não, hein? Vai ligando, 34544000, deixa o seu nome anotado para concorrer aqui aos ovos. Tem 2 Kit Kats e também um Especialidades Nestlé.
Não sai daí não e a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança de hoje. Até já!